Oi, gente, bem-vindos a mais um Papo de Graça. E hoje eu vou falar com vocês de um tema que eu sempre penso, mas eu nunca lembro de falar aqui. Até falo isso com a Carol, que a gente sempre fala que pensa no tema e esquece de falar. E esse tema é um tema verídico, né? Total, como todos, obviamente, né, que a gente fala aqui, mas assim, é uma coisa que quem aplica sabe do que eu tô falando real. O nome do tema, né, antes de tudo, é Quando ouço a Deus, lido melhor com tudo. Por quê? Vou falar rapidinho a primeira palavra e aí eu continuo. A palavra fica em Jeremias 33:3. Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Ou seja, clame a mim, me chame, que eu te respondo. Ou seja, não importa qual a situação que você esteja passando, seja ela muito grande, seja difícil, seja uma prova que você vai fazer, seja uma nova entrevista, seja um negócio que você está começando, ou alguma coisa que você vai conversar com alguém, enfim, qualquer ação que você precise tomar, que você precise, né, de direção, gente. Toda vez que a gente busca Deus e deixa Ele falar, Ele fala. E todas as vezes que nós tomamos uma atitude depois de Deus nos guiar, depois de Deus nos falar, é impressionante como a gente lida de uma maneira totalmente diferente. Cada pessoa, no seu momento de oração, no seu momento íntimo com Deus, tem uma maneira. Deus sabe como falar com cada um de nós. Você sabe, eu sei. Quando Ele fala comigo, todo mundo sente da sua maneira individual as respostas de Deus. E é muito mais difícil quando a gente tem que lidar com alguma situação e não busca sabedoria a Deus. Porque a gente primeiro pode estar agindo por impulsividade, ansiedade, pela emoção, pelo coração, ou às vezes pela razão demais, porque tem que ser assim, porque é racional. E a coisa mais simples a gente não busca, que é a direção de Deus, que é buscar a voz de Deus, buscar o que Deus tem para nos falar diante daquela situação. É claro que se a gente tiver muito agoniado, muito atordoado, às vezes a gente não vai nem conseguir ouvir Deus falar. Mas é por isso que nós devemos acalmar nosso coração diante de qualquer circunstância e descansar em Deus, conversar com Deus, pedir a Deus direção, mas diante de toda a turbulência ficar um pouco calado para que Deus fale e que dessa maneira a gente seja guiado lidando com aquela situação, fazendo uma coisa que de fato seja direcionado por Deus, fazendo o que de fato vai trazer mudança, vai ajeitar essa situação, sem desespero, sem agonia, sem ansiedade. Quando a gente deixa Deus falar, a gente lida com mais calma, com mais sabedoria, com mais paz. A gente não deixa nem atordoar a nossa mente, não perde uma noite de sono, não tem um dia que você vai dormir com insônia, vai dormir tarde com insônia por conta de problemas que a gente tem que entregar na mão de Deus, mas de que a gente também tem que deixar Deus falar no nosso ouvido, deixar Deus falar no nosso coração, para como agir naquela situação. E aí sim a situação vai ter um caminho bem direcionado, um caminho bom, porque depois de ouvir Deus, a gente sabe qual a decisão tomar, qual a direção que a gente vai, como lidar com aquela situação. E aí, depois disso, é que a gente consegue resolver qualquer que seja essa situação. Tá bom, gente? Então, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, pensa, descansa, calma, conversa com Deus e não deixa todos os barulhos diminuírem a voz de Deus, não, tá? Abaixa todo o volume que tá na sua cabeça de 1000 coisas, abaixa o volume de todas as coisas que estão ao seu redor mesmo, música, tudo. Conversa com Deus, se concentra e da maneira dele, ele sabe como você vai ouvi-lo. E aí você toma suas decisões e vai ser direcionada a lidar da melhor maneira com qualquer circunstância que você esteja passando, tá bom? Então é o que eu desejo a você hoje, que você ouça a voz de Deus e lide melhor com tudo. Um beijo e até o próximo Papo de Graça.